Deixa eu convidar agora o nosso querido empresário da noite, Júlio César Pompeu, está aqui conosco, trabalha no setor de linhas telefônicas móveis corporativas. Meu amigo Ricardo Ventura, ele diz que tem dificuldade na prospecção de clientes para alavancar o negócio. Foi bem enfático nisso aí. Boa noite, Júlio. Obrigado pela sua participação. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Conta aí mais do teu negócio. Quem são aí os seus clientes atualmente? Conta mais aí da tua empresa. Eu trabalho com redução de custos em linhas móveis corporativas, né? Uhum. Eu trabalho somente com CNPJs. E ultimamente estou tendo problemas com prospectar os meus clientes. Não estou conseguindo fazer uma prospecção muito boa. Então, mas você está com o setor comercial, departamento comercial, quem que... É você mesmo quem faz? Como que... Sou eu sozinho. Empresa. Qual que é a sua região hoje? De onde que você trabalha? Eu trabalho São Paulo inteiro, né? Você está na cidade de São Paulo. Tudo. Brasil, nível Brasil. Você tem algum segmento de mercado específico que você trabalha? Por exemplo, eu prefiro trabalhar com, sei lá, comércio, varejo, indústria, ou não? Eu prefiro indústria. E você já mapeou esses clientes em potencial, Júlio? Quem seria o seu cliente ideal? Quem é o cara? Transportes, empresas de transporte, tem muitas linhas. Empresas de ônibus, que tem muitas linhas. Indústrias, supermercados, tem muitas linhas, né? O pessoal usa muito linha móvel corporativa. Ô, Júlio, deixa eu te provocar aqui a pergunta de uma maneira diferente. Olhando para a tua carteira, quantos clientes você tem hoje ativos na sua carteira? Quantos que você já conseguiu converter? Eu tenho em média de 50 a 60 clientes, mas não todos grandes. Não tem problema. Desses 50 a 60 que você converteu, qual que te deu menos trabalho? Qual que na hora que você chegou e falou assim, cara, eu preciso de você, estava desesperado atrás de uma pessoa igual a você? Qual o perfil? O pequeno. Hã? O pequeno? Cliente. Tá, esse cliente pequeno, ele comprou você por qual motivo? Indicação. Não, esse foi a razão. O motivo é o seguinte, vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente pequeno e ele tem ele não tem escritório. Qual que era a dor dele, né? A dor. Qual que é a dor desse cliente por ele ter procurado você? A operadora que ele estava não estava atendendo, não tinha atendendo sinal. O quê? Quando você chama não estava atendendo, traduz isso para mim em alguma coisa comportamental. Ele não tinha sinal. A fatura vinha divergente com o que ele pagava, o senhor account da linha dele não dava atenção para ele. O porte atendimento. Então, Júlio, mas eu acho que... Sabe o que eu vejo, Júlio? Existe uma coisa engraçada no processo de venda que, assim, muitas vezes o teu cliente te pede uma coisa, você precisa dizer para ele que você vai entregar o que ele quer, mas você vai falar para ele que você vai entregar para ele o que ele está te pedindo, mas vai entregar o que ele precisa. E eu vou te dar um exemplo do que eu quero te falar. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma das minhas empresas é pequena, e a gente hoje tem um escritório remoto, a gente não tem funcionários dentro do escritório, todos eles são remotos. E aí, eu senti uma grande dificuldade, porque a gente começou a ter troca de equipe. E, por exemplo, quando o funcionário saía da equipe, todos os contatos iam embora. Então, por exemplo, qual que era a minha dor? Baixei uma diretriz na empresa falando, olha, agora ninguém vai poder mais falar com o cliente no telefone pessoal. Todos nós vamos ter que falar no telefone corporativo. Então, eu tive que comprar um monte de linha telefônica para todo mundo que atende, não por causa da conta. E o problema específico não era nem especificamente o sinal. Até tem um funcionário hoje meu que mora em Portugal. A questão toda aqui era mais por conta do WhatsApp. Então, assim, para que eles pudessem ter novos números de WhatsApp. Então, o que eu quero te dizer aqui? Primeira coisa que você tem que entender com profundidade qual que é a dor do seu cliente.
onde estão seus funcionários, para quem vai usar as linhas, por qual motivo, qual que é a especificidade. Então, quanto mais você entender isso, melhor vai ser o teu processo de entrega para ele. No meu caso, por exemplo, a gente precisou comprar várias linhas, porque a gente precisava logar essas linhas no nosso CRM, e as pessoas que estão em posição de vendas, por exemplo, elas precisavam dessas linhas para poder atender e ter... Algumas pessoas precisavam de um pouco mais de internet remota. Outras pessoas que viajam para fora do Brasil, por exemplo, elas precisavam de uma linha com planos internacionais. Então... O meu consultor que me atendeu para fazer essas vendas corporativas, ele não tinha a menor ideia do que eu queria. Eu tive que sentar com ele e falar, quero tantas linhas com plano de roaming, eu quero tantas linhas em São Paulo, eu quero tantas linhas com o DDD do Rio de Janeiro, eu quero tantas linhas assim. Essas linhas aqui tem que ser pré-paga, não precisa ser, porque essa linha aqui eu vou usar para fazer disparo de mensagem. Então eu tive que educar o meu vendedor para que ele pudesse comprar. Então ele basicamente só tirou o pedido. Se você entender isso que eu estou te falando, que eu tive que educar o meu vendedor, se você fizer isso, por exemplo, se você começar a educar o seu comprador do tipo, como que você vai usar, por que você vai usar, e você se tornar, em vez de uma pessoa que vai tirar pedido, mas uma pessoa que vai me dar uma consultoria de como eu posso economizar, aí você vai converter melhores clientes. Posso fazer um comentário aqui? Por favor, Adriana. Eu acho que vale não só para o Júlio, mas, na verdade, para fornecedores em geral de serviços e produtos, um cuidado para achar a pessoa certa, que é quem cuida disso dentro daquela empresa. Porque, às vezes, eu sou bombardeada... Às vezes não, né? Eu sou, geralmente, bombardeada de fornecedores querendo me vender coisas, seja planos de celular, sistemas e etc., que não é uma coisa que eu, Adriana, naquele momento estou precisando. Talvez minha empresa esteja. Se ele tivesse ido para o administrativo, para a pessoa que cuida dessa área, ele iria conseguir fechar o negócio, mas... veio para mim, ou se veio por telefone é pior ainda, né? Porque a pessoa te ligar com uma coisa que você, naquele momento, não está interessada, já perdeu o cliente. Então, tomar um cuidado em achar quem é a pessoa que é o comprador do teu serviço, do teu produto dentro da empresa. Que nem sempre é o dono da empresa, nem sempre é o CEO, às vezes é o... Não sei no teu caso quem é, mas... para ele. A gente tem essa mentalidade de direto ali no poder decisor ali. E Eric Surito, sabe uma coisa que é interessante? Que o Mark falou, às vezes não é nem só grana. Às vezes você até pagaria mais, mas pela solução. Então, o Mark, com certeza, ele pagou mais para ter lá o Multimundi, que é o cara ter toda a funcionalidade do telefone dele funcionando na Europa, nos Estados Unidos, seja lá o que for. E manter o mesmo número. Que é uma coisa que eu pago mais por conta disso. Eu não fico comprando chipzinho a cada viagem que eu vou. Eu quero usar o meu número, entendeu? Independente de onde eu esteja. Eu pago um pouco mais por isso, mas é uma comunidade que eu quero. Então, às vezes, não é só preço. Toma cuidado com isso. O empresário, muitas vezes, ele não está buscando só a redução de custo. Ele está buscando a redução de problema. Então, qual que é o problema? Às vezes pode ser o custo. Às vezes pode ser controle de compliance. Porque quem ligou para quem? Você está entendendo? Se você tem esse controle, se os números são seus, está no seu CNPJ, o número é teu, cara. Você tem o controle dele. Saca? Então tem muito dessas coisas. Agora, o que você tem que fazer? Lição de casa. Primeiro que você não tem rede social. Eu acho isso uma falha muito grande. Porque você poderia estar evangelizando pessoas, como eu falei para a menina. Falando, quais são os problemas de você não ter uma linha corporativa? Ou um grupo de linhas corporativas. Você pode ser processado por trabalhar 24 horas por dia. Sabe que tem isso, né? Você mandou mensagem lá, o cara, recebi a mensagem aqui, então eu trabalhei mais horas, aquela coisa toda, principalmente se for uma equipe de pessoal que quer depois te apunhalar. Motim. Fazer a turma do motim. Né? E aí você consegue ter toda uma situação até de assédio, né? Controle de assédio. Teve ou não teve? Porque as linhas são suas. Você não precisa de uma situação judicial para pegar um backup daquilo. Você pega o backup de todas as conversas que foram feitas ali. Então, tudo isso você sabe que você consegue. Agora, talvez o seu cliente não saiba. Então, liste, de repente, aquilo que foi os principais motivos que te contrataram. Foi o quê? Redução de custo? Foi, como você disse, a reclamação, né? O suporte chegar mais rápido? O que foi? Pega os top 5, os 5 principais... e comece a buscar desses que já gostam de você. Você não tem um amigo? Você não tem alguém que, de repente, gostaria de ter um serviço de telefonia mais customizado?
Você entendeu? E aí você colocar isso a público. Como? Olha, aquilo que foi solução para o MAC, você pode ter certeza absoluta que é para mais de 1 milhão de pessoas também. Só que essas pessoas não sabem. Então você precisa chegar para elas, como disse a Márcia, eu não quero que você fique me... A Márcia, Adriana. A minha esposa chama Adriana. E a minha irmã chama Márcia. E você estava lembrando... E você estava lembrando muito a minha irmã. Olha só. Tem uma coisa emotiva, porque ela faleceu na pandemia, cara. E você me trouxe muita lembrança dela, sabe? Me deixou muito com saudades. E aí, por isso que eu acho que eu lembrei do nome dela. Mas voltando aqui. E aí, a Adriana falou uma coisa importante. As pessoas vêm pra mim também, dizendo assim, troque de plano de saúde. Compre uma viagem. Cara, não quer encheção de saco. Eu não quero encher. Então, eu como empresário, o que eu quero? Jogue dor pra mim. Tipo assim, talvez você esteja passando por isso. Eu falo, opa! Eu tô. Agora, por que você está passando por isso? Porque você não tem isso. Agora, se você tivesse isso aqui que eu tô vendendo, você seria muito mais rápido, feliz, eficaz. Aí eu vou entrar em contato com você, porque você me provocou uma dor que eu nem sabia que eu tinha. Então não me convence. Venda dor. Lembre disso, ó. Vendedor tem que vender dor. É isso aí. Simples assim, cara. Boa, Ricardo Ventura. É isso aí. Deixa eu agradecer ao nosso amigo Júlio César Pompeu. Muito obrigado, meu caro. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado pela sua participação aqui conosco.